permanecer delante da presença do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, vengo a pedir-te por cada um deles, ó Senhor, que puedas mandar misioneiros hasta o lugar onde precisa. Senhor, que puedas levantar aquelas pessoas que puedan doblar sus rodillas para orar por cada uno de los misioneros. Que venga, Señor, a cada una de esas personas a orar por cada uno de ellos que precisan de tu amor. Que ellos vengan a reconocer que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. Oh Señor Jesucristo, vengo a pedirte, Señor, que esta nación, Señor, sea el número mayor, Señor, de ese país, que en cada lugar, cada rincón, conozca tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora te pido por cada uno de sus habitantes. Y Señor, en esta noche te pido por cada uno de los presentes que están aquí, que no se olvide de orar por esa nación, que no se olvide de doblar sus rodillas por cada uno de aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Y Señor, no permitas que ese país, Señor, nadie muera antes de escuchar de tu amor, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. No fundo, ele tinha um interesse nas coisas de Deus. Ele viu os sinais de Jesus Cristo e falou assim: puxa vida, ele deve ser realmente um filho de Deus. Mas será que é? Toda a minha vida ele já era um cidadão velho. Toda a minha vida eu fui criado num ritmo, num sistema. Não é possível, eu vou ter que ir lá ver. Mas se eu for de dia eu vou ter problema. Então o negócio é o seguinte, eu vou à noite. E aí ele foi à noite. E quando ele chegou, quando ele viu Jesus, acredito eu que o coração dele até bateu. E ali, ele, olhando para Jesus, falou: Senhor Jesus, ele começou a conversa da seguinte forma: Jesus, eu sei que tu és mestre. Ele falou assim: Rabi, eu sei que tu és mestre. Rabi significa mestre também. Eu sei que tu és mestre. Por quê? Por que ele sabia que Jesus era mestre? Porque ele falou com Jesus assim: olha, por quê? Você faz muitos sinais. E ninguém pode fazer tanto sinal assim se Deus não for com ele. Então, ele estava assim, deslumbrado ou vislumbrado com os sinais. Eu quero falar para vocês, irmãos, que os sinais são coisas que Deus deixou para a gente aqui. Deus deixou. Deus deixou aqui sinais miraculosos. Deus usa os médicos? Deus usa. Deus usa os empresários para abençoar alguém financeiramente? Usa. Mas, irmãos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Deus usa os médicos, mas ele também faz milagre. Faz tudo quanto é sorte de milagre. Eu mesmo já experimentei várias sortes de milagre. E olha, existe uma síndrome dos sinais que estão invadindo as igrejas. Ou seja, as pessoas, elas vão na igreja não porque elas querem o Criador, o Todo-Poderoso. Eles estão muito mais interessados no que o Criador tem para oferecer do que propriamente nele. Então, as igrejas que trabalham muito nessa área de sinais, tentando impressionar um populismo evangélico as pessoas, elas estão assim, abarrotadas de gente, de pessoas ávidas. Por quê? Por interesses terrenos. Mas na realidade, Jesus Cristo, ele veio nos dar os céus, ele veio pregar os céus para a gente. E a Bíblia nos fala que tudo isso aqui vai passar, irmão. Eu não estou falando para vocês ficarem alienados, saírem do serviço. Não, não é isso não. Mas uma coisa é nós entendermos o que a palavra de Deus diz sobre os céus, irmãos. E não nos deixarmos seduzirmos pelos sinais, pelos milagres aqui. Você não tem que vir aqui só para receber milagre. Você tem que vir aqui para adorar a Deus. Você tem que vir para glorificar o nome do Senhor. Mas muitas vezes os sinais são importantes. Grande problema que naquela mesma época lá de Jesus Cristo, muitos iam até Jesus por causa dos sinais. Em uma certa ocasião, Jesus fez um milagre lá dos pães. Lá tínhamos quase 10 mil pessoas lá. Ele transformou lá os pães, 5 pães e 2 peixes, ele transformou em 10 mil. 10 mil foram alimentados. E aí, na próxima cruzada dele, estava assim de gente. E Jesus falou assim: ah, é? Vocês estão aqui por causa do pão que perece, mas trabalhem pela comida que subsiste pela vida eterna. O próprio Jesus falou isso para as pessoas. O próprio Jesus falou para o próprio Nicodemos: se vocês não verem sinais, vocês não creem. Então, o que o sinal faz? Qual que é a parte do sinal? Ela funciona como um aio, como uma ponte
que nos leva para a salvação, irmãos. Sinal sem salvação não significa nada, é um zero à esquerda. Você pode ser um miserável, um pobre, e Deus fazer um milagre na sua vida e se tornar um grande empresário. Mas se você se afastar de Deus, meu irmão, era preferível você estar lá catando moedinha na rua. Não valeu nada esse milagre. Você podia ser um daqueles 10 leprosos ali que foram curados da lepra. Cadê os 9? Jesus perguntou, cadê os 9? Só veio um para agradecer a Deus. Porque eles queriam o quê? A cura. Eles queriam o milagre. Eles não queriam o Senhor do milagre. Então, Jesus olhou para Nicodemos assim, depois que Nicodemos falou com ele de milagres, falou, Nicodemos, vou te falar uma coisa. Aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Parece que Deus deu uma cortada nele, porque ele começou a falar com Jesus Cristo de sinais. E Jesus instantaneamente muda de assunto assim, em termos. E Jesus fala com ele assim, olha, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Deus mudou de assunto ou não mudou? Não mudou. Não mudou. Incrivelmente, Deus continuou falando de sinais. Só que ele, é como se ele estivesse falando assim, olha, você viu muitos sinais, né, Nicodemo? Você ficou sabendo de muitos sinais, né? Mas eu tenho 2 sinais que são os mais vitais do meu ministério. O primeiro sinal, o mais vital, é o novo nascimento. O segundo é o reino dos céus. A primeira coisa que eu vim para fazer aqui, é isso Jesus falando com Nicodemos, ele fala com você. A primeira coisa que você veio fazer aqui na terra é se converter a Ele. Segunda, ir para o reino dos céus. Você está aqui na terra de passagem. Você vai durar muito aí, 100 anos. E tem uns que duram até 104, 105, como Oscar Niemeyer, e ele ficou aquele bagaço. Né? Então, igreja, às vezes não é muita vantagem se durar muito aqui não. Eu mesmo já falei com Deus. Se eu estiver bem com saúde, beleza. Mas, meu irmão, para que morrer para mim é ganho? Então eu quero falar para vocês o seguinte: desapega dessa vida, meu irmão. Tem muita gente que está pegado demais aqui. E daqui um pouquinho, eu estou falando daqui um pouquinho no relógio de Deus, daqui uns dias, daqui uns anos, nós não estamos aqui mais não. Então, o legado que você vai ter aqui da vida é a sua salvação, é a sua alma. E Deus está te chamando para viver eternamente, irmãos. Glória a Deus. E ali, no versículo 3, né, ele fala sobre isso. No versículo 4, ele diz assim, Nicodemos, ele fica bem perdido na história. Ele disse para Jesus assim, não é por nada não, mas como é que acontecem essas coisas? Como posso eu, sendo uma pessoa velha, entrar na barriga da minha mãe novamente? Aí em off aqui a gente vê uma risadinha de Jesus Cristo, né, irmãos? Porque o assunto é sério, mas eu creio que Jesus, ele deu uma risada aqui. Falou assim, né? Ele não vai falar pelo amor de Deus, é por amor de mim mesmo que ele ia falar, né? Mas ali, irmãos, ele fala assim, que é isso? Esse é o mestre. Ele não sabia o que era nascer de novo. Na cabeça dele, ele viu Jesus fazendo tanto de milagre, ele talvez pensou assim, será que existe mais um milagre? Eu não sei, entrar dentro da barriga da mãe e nascer novamente? E a linguagem de Jesus era metafórica, era por figurativos. E Jesus então, no versículo 5, ele fala assim, na verdade, eu vou te explicar um pouquinho mais claro, Nicodemos, para você entender. Na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, o que significa isso? O que Jesus estava falando com Nicodemos, que Nicodemos não estava entendendo nada, e talvez você que está aqui, que ainda não tem uma intimidade com a Bíblia, talvez você também não está entendendo, e Jesus falou assim, você quer ir para o céu? Você precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, você precisa fazer isso que eles fizeram aqui hoje, ó. Você precisa nascer de novo, dessa água aqui. Porque o batismo, ele é a conclusão daquilo que você fez. Primeiro você recebe a Jesus, você crê no seu coração, você confessa com seus lábios, é um procedimento que está relatado ali no livro de Romanos capítulo
capítulo 10, você quer Deus, você precisa confessar publicamente, igual você que já casou, que foi ali diante de um juiz, diante de um rabino, diante de um padre, diante de um pastor, seja lá o que for. Você confessou ali que você queria casar com seu cônjuge. Então, se você não confessar, você não vai ter seu casamento. Então, sim, uma assinatura faz muita diferença no mundo espiritual. A primeira coisa que você tem que fazer é confessar com os seus lábios que Jesus é o Senhor. Crer no seu coração. O que é crer? Não é simplesmente saber que Deus existe, mas é você promulgar isso, é você pronunciar isso no dia a dia. Depois, você fazer esse ato aqui, ó, que é para poucos, tá? É só para quem tem coragem para descer aqui para se humilhar. Jesus então falou com Nicodemos: Nicodemos, desce, desce. Você está muito exaltado, Nicodemos. Quem você acha que você é? Você acha que você é um mestre, Nicodemos? Você precisa nascer, você precisa se humilhar. Você precisa passar pelas águas. E quando ele fala que ele precisava nascer da água e do Espírito, e nascer do Espírito significa você precisa ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Não é o seminário que vai te orientar, não são a sua religiosidade que vai te orientar, mas é o Espírito de Deus. Você quer entrar no reino dos céus? Em outras palavras, Deus estava falando assim: olha, você precisa converter e precisa andar no Espírito. E Jesus então começou a exortar ele. Mas a exortação de Jesus Cristo era com carinho. E Jesus então agora fala para ele assim: olha, Nicodemos, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito.